Olá, gente. Vamos aqui dar continuidade ao nosso percurso formativo aí na disciplina Atividades Curriculares de Extensão. Nós estamos aqui dando início à unidade 2, que vai abordar concepções e tendências da extensão universitária, tá certo? Vamos lá? Então, nessa aula, nós vamos abordar diferentes concepções da extensão universitária, como é que a extensão universitária foi sendo transformada nesse percurso de também transformação da universidade, né, como nós vimos na unidade 1, e que ela alcançou o momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de curricularização, denominado curricularização da extensão, onde a extensão passa a integrar a estrutura curricular, né, compor a carga horária realmente formativa. E o marco legal e diretrizes nacionais para a extensão universitária é muito importante perceber como é que esses dispositivos, essa política nacional de extensão, ela foi sendo construída, né, os seus dispositivos, que isso expressa esse movimento da sociedade, né, em defesa e na busca de uma universidade que se fizesse mais numa interação, né, maior com a sociedade, uma interação e um espaço realmente de troca, de produção de conhecimento, de troca de saberes entre universidade e sociedade. Então, esse marco legal foi sendo construído nesse contexto da sociedade. Aí a gente sempre precisa contextualizar os dispositivos legais, trazendo a sua historicidade e a sua interação com a sociedade de onde eles surgiram. Tendências e desafios atuais, né, na extensão universitária. Então, assim, ao longo da história da universidade, e aí a gente pode, a extensão, ela vinha sendo realizada como uma proposta de um espaço, né, de comunicação da sociedade, da universidade para a sociedade de algo que era produzido, assim como numa proposta de proporcionar cursos, né, para as pessoas que não tinham acesso à universidade, considerando que a universidade, por muito e muito tempo, foi um espaço muito privilegiado, né, e de um grupo, de um segmento da sociedade, uma minoria social que alcançava a universidade. Então, a universidade promovia ações aí para possibilitar, né, cursos e aproximar a sociedade desses conhecimentos que estavam acontecendo, sendo desenvolvidos dentro da universidade. Mas ao longo desse processo, nós temos duas concepções que se colocam mais evidenciadas, que é uma perspectiva mais assistencialista e prestadora de serviço para a comunidade, onde evidencia mais esse caráter da universidade para a sociedade, e a não assistencialista, que traz uma proposta de extensão numa perspectiva mais emancipatória e transformadora, em que a universidade é transformada por essa relação com a sociedade também se transforma a partir dessa relação. Então, essa concepção assistencialista, ela prevaleceu por muito tempo, né, nos diferentes instituições universitárias, e que ela tem como característica: a comunidade é vista como receptora das ações, né? Não há uma troca, um diálogo, uma interação. É um movimento que vai da universidade para a sociedade, desconsiderando os conhecimentos, os saberes, a forma que a sociedade interpreta a realidade, os seus fenômenos, a forma como a sociedade, os sujeitos sociais pensam as suas problemáticas e as soluções para ela. Isso era desconsiderado. Então, é um movimento vertical, hierarquizado, em que a sociedade, a universidade dispõe para a universidade, né, serviços e o conhecimento realmente que ela produz, mas que não há troca. Pouco espaço para a troca de conhecimentos, não se leva em consideração os saberes, não se leva em conta o que a sociedade,
o que vem da sociedade para a universidade, né, como uma troca. Então, é isso que prevalece aqui na concepção assistencialista. Então, a transmissão vertical dos conhecimentos sustenta que aqueles que têm estendem àqueles que não têm. No caso, quem tem, a universidade estende para a sociedade que não tem. Essa visão assistencialista traz uma direção unilateral, né, uma espécie de mão única da universidade para a sociedade, onde não há uma troca, tá certo? Então, ela marcou por muito tempo as ações de extensão nas instituições, nas universidades brasileiras. Concepção assistencialista ou não assistencialista? Qual dessas concepções vem a orientar a extensão na universidade brasileira e como é que se deu esse movimento, né, de sair de uma concepção para outra? Então, vamos lá. A partir da década de 70, gente, a extensão ela passa por um momento de transição, né? E quando a gente pensa nesse movimento de transição, a gente deve pensar em um movimento da sociedade, né? Um movimento dos diferentes segmentos sociais, dos diferentes sujeitos, das diferentes instituições, né? Com relação à necessidade de um espaço de mais diálogo, de mais troca e de mais participação dentro do contexto da universidade. Um processo também de maior democratização, né, dessa universidade. Então, isso acontece, aí nós vamos lembrar que temos um marco, né, um marco histórico no Brasil, o processo de redemocratização após um período de regime militar, né, processo de redemocratização em 1988. Então, a sociedade, naquele momento, ela impulsionava mudanças de paradigma, impulsionava mudanças, estava pedindo, né, e exigindo que as políticas públicas possibilitassem a participação dos sujeitos sociais no desenvolvimento dessas políticas, que houvesse um espaço de escuta. E foi nesse contexto que se desenvolveu a compreensão e se ampliou para saindo de uma concepção assistencialista da extensão para uma concepção mais transformadora, mais emancipatória, não assistencialista. Aí, nesse processo, em 1987, foi instituído o Fórum de Pró-Reitores. Então, fruto dessa mobilização social, então vamos pensar essas transformações sempre na perspectiva dos sujeitos sociais, da sociedade, de movimentos, de segmentos da sociedade que ia impulsionando e provocando mudanças. E nesse contexto, os estudantes tiveram um papel importante, né, a partir do Diretório Nacional dos Estudantes. Eles provocaram essas transformações, movimentaram e impulsionaram. Então, passaram a promover os próprios estudantes, movimentos culturais, artísticos, debates, né, em um contexto que já vinha, né, dentro do contexto da ditadura, eles já vinham pressionando isso. Então, tinha esse anseio, que aí nós vamos lembrar lá na reforma universitária, esse movimento dos estudantes impulsionou a reforma de 68. Então, assim, estava evidente que a sociedade queria participar da instituição escolar e queria contribuir com a consolidação dessa política. Nesse movimento, em 1987, foi instituído o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, e esse fórum, ele é um marco realmente para o processo de regulamentação e de formatação do que vinha a ser uma política nacional de extensão. Então, essa entidade foi voltada para a definição de políticas acadêmicas de extensão no Brasil. A extensão universitária passou a valorizar o saber popular e a troca de saberes entre a universidade e a sociedade. Não era um movimento que vinha só da universidade para a sociedade, mas era uma troca, né? onde sociedade e instituição universitária passa por um processo de transformação. Então, o fórum, né, é uma entidade voltada para a articulação, definição das políticas acadêmicas, né, e pautado nessa compreensão do fortalecimento da instituição universitária, do processo de democratização, de maior participação. Então, esse é o fundamento e a defesa do fórum, tá certo? Que ele vem mobilizando, criando uma rede colaborativa para promover, potencializar as atividades de extensão, assim como também vem
buscando fomentar recursos que financiem a extensão, as atividades de extensão, que ela não seja só um apêndice ou algo que se faça um extra, não, mas que ela integre, né, e que ela promova essa transformação realmente da universidade e possibilite uma transformação também social. Em 1999, as instituições públicas reunidas no Fórum Pacto pela Política Nacional de Extensão, tendo como documento referencial o Plano Nacional de Extensão. Então, vocês vão vendo, a partir da mobilização e da organização, isso vai tomando corpo, né? vai sendo formatado enquanto política. E a política define a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa, aí vem a relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade, onde a universidade se transforma e a sociedade também se transforma e considerando o seu papel social, a sua finalidade social, não somente então ela firma a partir da Política Nacional de Extensão, né, o seu compromisso com a transformação da sociedade. Não é uma instituição somente para formar profissionais e atender a necessidades do mercado, mas é uma instituição que está comprometida com o processo de transformação e mudança da realidade em nossa sociedade. E aí nós temos um conjunto de leis, como eu falei para vocês lá no início, é importante a gente entender como é que se dá esses movimentos. Essas leis, elas têm uma historicidade e ela é formatada a partir de mobilização de sujeitos sociais de diferentes segmentos, né? Como a gente viu lá na história da universidade. Então, assim, e é um contínuo, ela está sempre sendo transformada, reformatada, né? Porque a sociedade é dinâmica, esse processo dos dispositivos legais também. Então, nós temos a Constituição, a Lei 9394, que é a própria LDB, né, que é a Lei de Base da Educação, o Plano Nacional de Educação, a Resolução do Conselho Nacional de 2018 e as diretrizes para a extensão da educação superior e a Política Nacional de Extensão Universitária. Então, esse conjunto de dispositivos legais que vão orientar a extensão nas universidades brasileiras. A diretriz para a extensão universitária traz, né, a Política Nacional de Extensão Universitária apresenta as diretrizes da extensão, a qual se estabelece nessas diretrizes orientações para a formulação, implementação e avaliação contínua dessa política de extensão, para que ela seja continuamente aperfeiçoada e que ela potencialize o diálogo com a sociedade, promovendo realmente essas transformação social, transformação no processo formativo. E aí nós temos o que a gente chama de 5 Is da extensão universitária, que é a interação dialógica, interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e impacto na transformação social. Então, são esses os 5 Is dos fundamentos que orientam a extensão na universidade brasileira. A interação dialógica, né, o próprio nome ele já evidencia, né, a necessidade da interação e do diálogo. E aí o diálogo, vocês vão perceber nesse material sempre a presença de trechos de Paulo Freire, porque o diálogo numa perspectiva freiriana, que a gente diz, né? O diálogo como espaço de troca, onde as pessoas vão trocar conhecimentos, experiência, a partir de uma relação horizontal, né? Onde todos estejam em diferentes perspectivas, em diferentes momentos, mas que todos são sujeitos históricos e que podem estar dialogando, pensando. Então, não é porque é um senhor, às vezes, lá no interior, na cidade que vocês estão, por exemplo, no município em que vocês estão, que vivem lá na zona rural, que ele não pensa sobre o meio ambiente, que ele não pensa sobre a relação do homem com o espaço, que ele não pensa sobre as transformações que estão acontecendo, né, na relação do homem com o meio ambiente. Não é porque ele mora lá no interior que ele não sabe. Como é que a gente pode potencializar isso a partir de um diálogo horizontal, em que a gente sabe que tem um saber, uma forma de interpretar, a universidade tem
um fundamento científico, uma base, mas que isso pode dialogar e que transformar essas percepções da realidade. Desenvolvimento de relações também em relação aos diferentes setores da sociedade, né? O diálogo sendo realmente uma via de mão dupla, de troca de saberes, então buscando superar realmente esse discurso da hegemonia acadêmica, que a universidade sabe de tudo, responde tudo, né? E que ela tem que cria uma certa distância, negando um conjunto de conhecimentos que a sociedade também tem. Então, é um processo de dar legitimidade e espaço para esses conhecimentos, sabendo que os conhecimentos eles vão sendo aperfeiçoados, aprofundados. Então, lá o seu José, lá do interior da zona rural de uma cidade, ele tem um conjunto de conhecimentos que ele interpreta a realidade em que ele vive. E a universidade pode ampliar esses conhecimentos, né, à medida desse diálogo, e também compreender quais são os elementos que o seu José traz, né, e olhar para aspectos que às vezes a universidade não está conseguindo olhar, né, a partir da vivência dele. Estender à sociedade o conhecimento acumulado pela universidade, então a comunicação, então nós temos a extensão como uma perspectiva de comunicação, mas nessa comunicação realmente de troca, né, nesse diálogo. Aí vamos ter a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, né, a interação dos diferentes modelos, conceitos, e a interdisciplinaridade realmente se coloca como esse espaço de um paradigma de conhecimento, né, uma perspectiva de compreender o conhecimento como os diferentes saberes, a necessidade deles dialogarem entre si para entender e compreender a totalidade da realidade, né, que é um fenômeno complexo. Então, é disso que nós temos realmente a interdisciplinaridade. Nesse campo da extensão, nós vamos ter isso fomentando as metodologias, os fundamentos teóricos, né, em que vai dialogar as diferentes áreas do conhecimento, as relações realmente entre diferentes instituições, né, que estruture o trabalho dos atores do processo social e que conduz aí interinstitucionalidade, então, construída na interação, inter-relação entre organizações, profissionais, pessoas. Então, vocês da área de licenciatura em ciências biológicas podem desenvolver um projeto de extensão de saúde nas escolas, junto com os profissionais da área de saúde, então, promovendo essa interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, a troca, né, o diálogo entre diferentes áreas de conhecimento. Aí nós temos a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão, que ela é reafirmada nessa diretriz como um processo de acadêmico, que considera as ações desenvolvidas que adquirem maior efetividade se estiverem vinculados ao processo de formação das pessoas e da geração de conhecimento. Então, é a produção de conhecimento, a interação das pessoas que promove a formação não somente de profissionais que vão atuar em um mercado de trabalho, mas a formação humana e social desses sujeitos que fazem parte da universidade e que estão inseridos na sociedade. Amplia a perspectiva de formação dos discentes, não se limita mais somente ao espaço físico, como eu conversei com vocês na apresentação da disciplina, e aí a relação, o eixo pedagógico clássico discente, docente, conhecimento, abre-se espaço para discente, docente, conhecimento, comunidade. Então, amplia, né, como podemos ver. Aqui nós temos o impacto na formação e o impacto na formação dos alunos, o impacto na formação de vocês. Por que é importante a extensão universitária? Então, ela precisa impactar essa formação. A experiência extensionista, ela oportuniza uma formação de sujeitos preparados para uma vivência social participativa, desenvolve o exercício da cidadania, a participação, a efetividade, a interpretação da realidade, possibilita que o discente amplie sua compreensão sobre os problemas presentes na realidade, a partir de uma interação, e busque soluções em comunicação com essa sociedade, né? Então, essas soluções construídas a partir dessa troca de conhecimentos, que certamente se faz mais efetiva a partir do momento em que ela surge de um diálogo. Então, é imprescindível a importância que tem a formação nas
de extensão, o impacto disso na formação de vocês. E o impacto na transformação social, então essa diretriz, ela orienta que a ação universitária, diante da complexidade, da diversidade da realidade, questões relevantes, prioritárias. E quem é que elege essas prioridades, né? Então, a partir desse diálogo, o que é que se coloca como uma necessidade numa comunidade rural ou no município de vocês, dentro, que vai dialogar com o processo de formação de vocês, tá certo? Então, o impacto e essa transformação, ela vem à medida que vocês ampliam a interpretação e a leitura dessa realidade. Então, aí nós temos uma síntese, né, do que tudo que a extensão universitária pode possibilitar e promover, né, e vocês estão aqui para isso, para fazer que esse momento realmente seja impactante na formação de vocês, relevante socialmente, promova uma transformação na formação de vocês e também na realidade em que vocês vivem, e esse é um processo que vocês precisam estar comprometidos. Então, a extensão universitária passa por esses processos e por esses desafios, né? Então, tem que enfrentar esses desafios. Hoje nós vivemos essa institucionalização e essa curricularização, e que isso demanda realmente uma nova forma de ver a extensão e uma nova forma de ver a universidade, chamando a atenção para a importância desse diálogo. É importante defender que as universidades devem considerar como parte de sua ação formativa as contribuições provenientes dos diferentes setores da sociedade, dos diferentes segmentos. Como os estudantes de ensino superior em seu processo de formação vão se integrar nesse contexto da universidade na perspectiva de transformação social? Pensar a extensão não como uma obrigação curricular que eu devo fazer, né? Porque está lá no currículo, eu vou cumprir, mas pensar quão importante é isso para a consolidação de sua formação. O estudante deve se colocar como sujeito ativo em seu processo, organizando e potencializando a experiência, problematizando. Então, eu falei para vocês lá na apresentação da disciplina, comecem a pensar e lançar sobre o espaço em que vocês vivem esse olhar investigativo, esse olhar, né, problematizador, de tentar entender, né? E isso é importante para a construção do conhecimento, interação social e o exercício da cidadania. Vocês são estudantes, mas são, acima de tudo, cidadãos. Os projetos, a extensão, ela pode ser desenvolvida por meio de projetos, programa, projeto, cursos, evento, prestação de serviço, né? E aí é preciso refletir que esse processo formativo demanda um esforço não de extensão, mas de conscientização antes de tudo. E é a conscientização do sujeito que somos, que, bem realizado, permite aos indivíduos que se apropriem criticamente da posição que ocupa com os demais no mundo. Esta apropriação crítica os impulsiona a assumir o verdadeiro papel que lhes cabe como homens, o de serem sujeitos de transformação do mundo com a qual se humanizam. Então, a gente precisa se colocar nessa perspectiva de sujeitos de transformação da realidade em que vivemos. Vamos lá seguir a trajetória formativa da disciplina, buscando estabelecer novas relações com a realidade, com o conhecimento, interagindo. Então, bons e transformadores estudos para todos nós.